Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de tudo, já se inscreve no canal, já passa com a opinião em cima do like. E hoje eu vou estar falando um pouco com vocês sobre o porquê que eu troquei o UpTSI naquela época no Sandero RS, o que não me agradava no UpTSI. Esse vídeo é a pedido do Thiago, que é inscrito aqui do canal, então normalmente ele comenta os vídeos aí, e também agora é membro do canal. Então se você quer ser membro também, o link está sempre aí na descrição, e bora lá que eu vou comentar todos os pontos que não me agradavam, que em grande maioria dão para corrigir, mas eu não queria fazer essa correção gastando o meu dinheiro. Então o primeiro deles, né, na verdade, é dinâmica em curva. Como o carro tem uma proposta mais de ser um carro urbano, basicamente, se você fizesse uma curva um pouco mais acima, já começava a cantar pneu, você já sentia o carro meio molenga, vamos dizer assim. Então isso me desagradava muito. Eu sei que é possível corrigir isso com uma preparação na suspensão. Só que aí começa a enquadrar em problemas com possíveis polícia, vamos dizer assim, blitz e tal, ia começar a ficar preocupado com isso e teria que correr atrás da legalização. Então seria um gasto a mais que eu teria de dinheiro, e nisso aí, pelo orçamento que eu estava fazendo, uma preparação interessante, eu não ia colocar só molas esportivas, eu queria fazer uma preparação tanto de mola quanto de amortecedor, ia ficar aí por volta de R$2.000, R$2.500 com a legalização. Então, para mim, eu não achei interessante gastar esse dinheiro em cima disso. Em contrapartida, o Sandero RS, ele já vem com uma suspensão extremamente calibrada, né? Eu já mexi neles, no caso eu coloquei a mola, mas a mola nesse caso já é feita para trabalhar com o amortecedor original e pensada no curso do amortecedor original. Então, os carros poderiam ter saído assim de fábrica, só que pelo calçamento que a gente tem aqui, não foi possível. Então o primeiro ponto foi a dinâmica em curva do carro. O segundo ponto são os bancos. Os bancos me incomodavam demais, cara. Para uso na cidade, beleza. É um banco ok. Você pegar trânsito na cidade e tal, beleza. Mas se você pega uma viagem um pouco mais longa, me deixava com muita dor nas costas. Então, entre todos os carros que eu tive, que até hoje foi Gol, Argo, Astra, o Up e o Sandero RS, o Up e o Gol, basicamente os dois estão pareados. Eu não achava o banco do Up tão melhor que o do Gol. São de longe os piores. O Astra tinha um banco excelente, o Argo também tinha um banco excelente e o Sandero RS também tem um banco excelente. Para mim a altura é ok. Não tenho nada a reclamar dos bancos do Sandero RS. Eu peguei viagens longas e não tive nenhum problema com dor de coluna. Eu pretendia colocar os bancos da Mercedes A200, muita gente faz isso, muita gente não, algumas pessoas fazem isso, mas aí já vinha outra questão do investimento relativamente alto, que tinha que comprar o banco e mandar fazer a adaptação, e pelo que eu vi aqui em BH eu não vi ninguém que fizesse esse tipo de adaptação, que já tivesse feito, na verdade, né? Pode ter alguém que faça, mas que já tivesse feito em um Up. Então eu preferi não arriscar e teria que mandar para São Paulo, e nisso aí já ia muito dinheiro também. Eu não lembro exatamente quanto, mas era muito caro. Então, para mim, eu não achei interessante. Terceiro ponto, porta-malas. O porta-malas do Up, apesar de ser muito fundo, o que garante ele, eu acho que ele tem 280, 285 litros, ele não é largo. Até porque se fosse um pouco mais largo, o banco de trás não ia existir, né? Mas pelo fato dele ser fundo e não ser largo, isso me atrapalhava quando eu precisava levar, por exemplo, as calopsitas para algum lugar, ia para a roça, por exemplo, e tinha que levar as calopsitas, porque eu ando com um viveiro nesse caso. Então, para mim, o espaço ficava sendo pequeno nesses casos, ou quando eu ia viajar com família, etc. Quando era só eu e a Grazi, não tinha problema nenhum. O porta-mala do Up dava conta. Porém, se eu precisasse de um pouco mais de espaço, para mim já não era mais o suficiente. Então, isso aí já não tinha como resolver se eu precisasse usar o banco de trás, por exemplo, que é o caso quando eu ando com as calopsitas, né? Elas andam numa daquelas caixinhas de cachorro dentro do carro, né? Para elas não poderem machucar dentro do carro, obviamente, em caso de uma freada brusca, presas no cinto de segurança, e não as calopsitas, né? A caixinha presa no cinto de segurança, e o viveiro no porta-malas, na maioria das vezes, quando não cabe, no máximo naquele tampãozinho ali de cima, o que já não caberia também no caso do Up. Então esse é o terceiro ponto que eu tenho para trazer de consideração para vocês. Quarto ponto, isso aí foi uma coisa que eu demorei muito a acostumar. Meu carro anterior ao Up era o Fiat Argo, então ele tinha uma central multimídia muito boa. Era a central de 7 polegadas, então ele já tinha Android Auto e Apple CarPlay de fábrica, e
pelo fato de eu ter saído do Argo, que eu já estava acostumado com o espelhamento do Apple CarPlay, para o Up eu senti muita falta. Por quê? Eu ando com o GPS basicamente 100% do tempo ligado. Eu vou sair daqui e vou, sei lá, andar 2 km para frente, eu tô com o GPS ligado. Então, a maior parte do tempo, pelo fato de eu estar com o espelhamento lá, isso me incomodava, porque eu tinha que deixar o telefone, né, no suportezinho, que felizmente tinha suportezinho, né, aquilo lá quebrava um galho danado, mas pelo fato de não ter o espelhamento, isso me incomodava, porque eu tinha que deixar o telefone ali à mostra, né? Eu não podia esconder o telefone. No RS a multimídia é boa, mas ainda assim, ainda acho que ela peca pelo fato do USB dele ser em cima da multimídia. Podia ser embaixo igual do Argo é excepcional, mas fazer o que, né? Isso aí a gente vai tentar resolver depois e é relativamente barato de resolver. No caso do Up, existiam algumas soluções que permitiam colocar multimídia nos modelos anteriores a 2018. Então, na época eu fiquei procurando central multimídia para poder colocar no meu carro, porém nenhuma adaptava com o painel. Na época, né? Não tinha nenhuma que adaptava com o painel do 2018. Então, acabou que eu vendi o carro antes, eu nem sei se hoje existe. Talvez já exista, porque já passou um tempo considerável e é algo que muita gente sente falta. O quinto ponto, eu tô com a colinha aqui de novo, porque senão eu ia perder exatamente os pontos que eu tinha que retratar aqui para não ficar pensando durante o vídeo, né? Mas o quinto ponto é o ronco do motor. Por ser um motor 1.0 3 cilindros, o ronco originalmente não me agrada. Motores maiores, a questão não é ser 3 cilindros, tá, gente? A questão é ser um 1.0 3 cilindros, talvez até de outra montadora. Aliás, 1.0 3 cilindros turbo, porque o Up MPI eu já acho o ronco dele melhor do que o do TSI. Mas fazer o que, né? E acho que pelo fato de ter a turbina ali e tal, o ronco nem é do motor, é do escapamento principalmente. Tem como melhorar, mas não tem como deixar do jeito que eu queria. Eu queria um ronco um pouco mais encorpado, né? Mas sem parecer muito... Deixa eu ver o que eu consigo dizer. Eu achava o ronco do Up, na verdade, um pouco enlatado. Não sei retratar exatamente o ponto que eu quero chegar em relação a isso. Mas o ronco dele eu consegui melhorar quando eu troquei o abafador, né? O original não me agradava nada, até porque o carro quase não faz barulho. Você ouviu o barulho do motor, mas era um barulho meio esquisito, parecia que está funcionando errado. Mas aí, colocando o abafador, melhorou 300%, mas ainda queria um pouco de melhoria nisso. Mas isso aí não me faria trocar de carro, tá, gente? Eu tô citando esse ponto porque é um ponto que me incomodava no carro, mas ainda assim dava para conviver, dava para ficar com o ronquinho lá tranquilo, em viagem não dava ressonância nenhuma, mas poderia ter sido um pouco trabalhada no ponto disso aí, que, por exemplo, o K1.5, é o K1.5 que tem motor 3 cilindros mesmo, se eu não me engano, o ronco dele é ok, eu não acho o ronco dele tão ruim, igual o dos 1.0 TSI. É engraçado que o ronco de escapamento do Polo já fica um pouco melhor, talvez pelo fato de ser um comprimento um pouco maior no escapamento, tenha o fato de ter 2 abafadores também, se eu não me engano o Polo tenha como fazer um trabalho um pouco melhor, mas até hoje eu ainda não vi nenhum ronco do 1.0 TSI que me agrade 100%, tá? Eu tô falando meu gosto pessoal e tô dando as minhas opiniões aqui no canal, beleza? Basicamente são esses pontos que me incomodavam. Acabamento um pouquinho, né? Porque eu não gostava daquela lata aparecendo. Eu sei que é pro carro parecer ser um estilo mais, sei lá, despojado e tal. Mas isso não me agradava também, mas isso aí... Eu comprei o carro sabendo isso na época. Eu troquei, na verdade, né? Sabendo disso na época. E isso aí acabava não me incomodar. Só quando estava muito quente que eu encostava o braço e queimava o braço lá. E já aconteceu várias vezes. Mas no geral, o acabamento do Up não era tão ruim assim, não. Os plásticos eram ok, não tinha muita rebarba e tal, mas os pontos que eu citei anteriormente são os pontos que realmente me incomodavam no carro e me fizeram buscar um outro carro. Desempenho do motor para mim era ok, eu gostava do desempenho do motor, gostava da economia do motor. Obviamente eu pretendia aumentar um pouco a potência do carro, ia fazer no máximo o Stage 2, não tinha plano nenhum de fazer um Stage 3 em diante. Dirigido do Thiago, inclusive, que pediu isso. Gostei demais, mas eu não faria porque eu acho um investimento muito alto para poder fazer num carro. Eu prefiro pular de categoria de carro, vamos dizer assim, né? Se fosse para fazer um investimento tão alto, eu pegava talvez um Jetta 2.0 TSI. Então, não sei.
Mas isso aí vai de cada um. Tem gente que gosta do carro, tem gente que não gosta, tem gente que prefere manter naquele carro, quer ver o potencial que esse carro tem para chegar. Então, na minha opinião, para mim é desse jeito. E você hoje pode pensar, não, quero meu Stage 3, porque eu gosto do carro, faça, se divirta. O carro do Thiago mesmo eu achei que ficou extremamente divertido para andar na reta. Ele ainda vai fazer trabalho na suspensão, mas para reta ficou extremamente divertido. Você sente o torque do carro e tal, o desempenho, você não pensa que aquilo é um motor 1.0, mas ainda assim, isso é a preferência dele, ele gosta do carro, ele vai fazer isso no carro dele. Estou falando sobre as minhas opiniões do carro que eu tinha. E tem até um número aqui, que é o valor que eu tinha estimado que eu teria que gastar para deixar o Up do jeito que eu queria. Aqui está por volta de 30 mil reais, mas era 28 alguma coisa, para deixar exatamente do jeito que eu queria. Então ia muito dinheiro em cima do Up. O Up na época eu comprei ele por 45 mil, se não me engano, com 9 mil quilômetros rodados, o carro estava extremamente novo. E em cima disso, peguei esse valor, né, e coloquei os 28 mil, e eu vi que daria o preço do Sandero RS, que para mim é um carro que me atenderia melhor, porque tem pontos lá que eu não conseguiria corrigir, mesmo gastando esse dinheiro todo, que é, por exemplo, a questão do espaço. Então acaba que para mim foi a melhor opção na época. Hoje eu teria um Up sim, para ter como segundo carro para deixar na garagem, só que nos preços exorbitantes que estão, eu não pagaria de jeito nenhum. Pagaria no máximo o preço que eu vendi o meu Up na época, volta dos 45 mil, e não pagaria mais que isso. Só se fosse 0 km, por volta de 54, que foi o preço que eu paguei no Argo, e na época estava mais ou menos o mesmo preço do Up. Mas acima disso eu não acho que vale a pena comprar um Up. Pessoalmente, mesmo com os preços atuais, eu não acho que vale a pena. Compre, porque se você quer comprar, compre, porque infelizmente os preços estão exorbitantes. Mas para mim, a minha opinião é que não vale a pena, assim como eu acho que não vale a pena comprar um Sandero RS 0 km por 105 mil. Mas então, comentem aí qual a opinião de vocês, o que vocês acham do carro. Se vocês têm um Up, comentem aí também o que vocês têm a dizer do carro. Provavelmente a maioria das pessoas vão agradar muito do carro. É um carro realmente que eu recomendo para muita gente. Ó, a calopsita sinistra ali, ó. Ah, tá passando a ambulância lá embaixo, então ela começa a gritar que nem louca. Mas basicamente é um carro que eu recomendo para a maioria das pessoas, porque é realmente um carro muito bom, mecânica relativamente barata de se manter, as revisões não são caras e obviamente eu estou falando de um carro mais novo, não estou falando com um carro com 100, 200 mil quilômetros, que eu não faço ideia de quanto ficaria a revisão caso precisasse fazer alguma coisa mais complexa no carro, mas para um carro pouco rodado, vai fundo que vocês vão gostar bastante do carro, se estiver buscando um carro com uma proposta urbana e queira basicamente brincar com o carro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Valeu!